Meu nome é Oswaldo. Eu vou dar o meu testemunho desta quarta visão que o Senhor me mostrou. Irmãos, quando eu estava orando a Deus, numa madrugada, o Senhor me deu uma visão. Nessa visão eu estava dentro de uma igreja. Era uma igreja pequena, tinha 2 portas. Era uma igreja simples. E nessa igreja estava eu e minha esposa. Estava ali também 3 irmãs e o pastor da igreja. Nós era 6 pessoas. E eu via que aquelas irmãs eram muito temente a Deus. Até nas vestes era obediente ao Senhor. E aquelas irmãs referenciavam muito a Deus na hora do culto. Foi um culto muito abençoado. Quando terminou o culto, eu saí para ir embora. Eu parei do lado de fora. E aquele pastor chegou e parou comigo. E eu convidei ele para ir comigo na minha casa. E ele aceitou. Nós fomos andando pela rua, de a pé. E aquele pastor começou a falar a respeito das igrejas. E ele disse, a igreja esfriou muito. E eu respondi para ele, realmente, pastor, esfriou mesmo. E ele falou, não é só aqui não, está geral. Irmãos, aquele pastor falou muito da frieza do povo e da desobediência. Ele falou tudo o que está acontecendo na igreja. E aquele pastor desapareceu. Aí foi que eu vi que não era homem que falava comigo, era o Senhor. Quando nós estávamos andando e conversando, eu não percebi que era o Senhor. Irmãos, eu vou passar para a igreja tudo o que o Senhor falou a respeito do que está acontecendo nas igrejas. Ele falou que o povo esfriou muito, isto é, em geral. Ele falou que o povo não se preocupa com o horário de chegar na igreja. Eles não vão para orar. Quando chega na igreja, não referencia a Deus. Muitos ficam conversando. Não busca Deus em oração. Em vez de contar os problemas para Jesus em oração, fica conversando. Enquanto nós temos que buscar Deus, é com oração e choro nos pés do Senhor. Ele disse que na igreja é lugar de oração e louvor, e muitos ficam conversando. Quando começa o culto, na hora que está orando, eles ficam sentados e não oram. Na hora dos louvores, eles não ajudam, ficam conversando. Quando os pastores, os pregadores estão pregando, eles estão desligados, não dá atenção. E muitos ficam conversando. O povo não está tendo o temor de Deus. O Senhor falou que tem muita gente brincando de crente. Está dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas está desligado. Está também desviado. Ele falou que na igreja não está tendo santidade, não está tendo amor uns para com os outros. Está tendo muita falsidade e muita desunião. O Senhor falou dos falsos enganadores na igreja. É os que trazem problemas na igreja. O Senhor falou que os falsos enganadores estão enganando e sendo enganados, que os tais não herdarão o reino dos céus. Nós temos que lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos disse, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Ele falou que a igreja está muito despreparada. Se não fizer um concerto com Deus, muitos vão ficar. O Senhor afirmou que tem muita gente despreparado, não está tendo santidade. Irmãos, eu estava orando a Deus numa madrugada, eu perguntava para o Senhor o significado daquela igrejinha, que eu e minha esposa e aquelas 3 irmãs e o pastor estava nela. Irmãos, o Senhor trouxe aquela igrejinha na minha presença e disse, santidade. Foi só esta palavra que o Senhor falou. E trouxe também a nossa igreja na minha presença, mas o Senhor não me falou nada a respeito dela. Só me mostrou a igreja muito despreparada. O que eu pude entender é que o Senhor está exigindo santidade para o povo preparar para o arrebatamento. Meu nome é Oswaldo Alves de Lacerda. Moro na rua Pedro Soler Rossel, número 585, Conjunto Morada do Sol, Uberaba. Amém.
Amém, Jesus. Meu nome é Oswaldo. Eu vou dar o meu testemunho das grandes visões que o Senhor Jesus me mostrou, das coisas que vai mesmo acontecer, porque o Senhor me mostrou e mandou que eu falasse e desse o testemunho. E disse: fala-se, não temas. Quando eu estava orando a Deus numa madrugada, eu fui arrebatado em espírito. Quando eu vi, eu estava num lugar estranho, num deserto. Ele não tinha caminho, não tinha estrada, não tinha como chegar a condições nenhuma. Eu estava sozinho. Eu estava contemplando uma torre muito alta, muito grande, e aquela torre começou a pegar fogo, de cima para baixo. E descia um relâmpago, assim como um raio, que despedaçava aquela torre, e desaparecia no ar. Era uma destruição terrível, muito veloz, com labareda de fogo, e eu olhando aquela destruição. E de repente uma voz falou atrás de mim: o mundo vai acabar agora. E eu olhei para trás para ver quem estava falando, porque eu estava ali sozinho. Estava ali uma máquina muito alta, azul bem clarinha, e um homem também com veste azul bem clarinho, azul cor do céu, em cima da máquina. Irmãos, quando eu olhei para frente, já não vi mais a torre. Eu só via prédio caindo, esmoronava, tudo em chamas de fogo. Era muito triste vendo aquela destruição, vendo que era o fim do mundo, tudo acabando em chamas de fogo. Depois o Senhor me mostrou uma campina de capim dourado que não tinha fim. Era uma campina de capim dourado muito bonito, que aqui neste mundo nunca vi este capinho. E o fogo ia devorando tudo, ficar tudo em cinza. Irmãos, o mundo vai mesmo acabar em chama de fogo, porque o Senhor me mostrou o mundo em chamas de fogo e mandou que eu desse o testemunho e que eu falasse para a igreja. E todas as obras que existiam na face de toda a terra vai ser destruída em chamas de fogo, porque esta chama de fogo é o poder de Deus. Porque está escrito no profeta Sofonias, capítulo 1, verso 8, acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. E versículo 16, dire trombeta de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Isto tudo está para acontecer a qualquer momento. O Senhor está dando um despertamento, porque Deus é fiel e verdadeiro para cumprir com a sua palavra. Irmãos, essas grandes visões que o Senhor me mostrou e mandou que eu desse o testemunho, é para que o povo se prepare. E ele avisou que está voltando. E isto tudo vai acontecer porque vai ser o fim de todas as coisas, vai ser o fim do mundo. Glória a Deus, aleluia. Agora, irmãos, vamos para a segunda visão. Depois eu tive outra visão, e eu fui arrebatado novamente em espírito. Quando eu estava caminhando numa estrada de chão de a pé, era uma estrada que eu via que não tinha movimento, era uma estrada abandonada. Foi muito rápido e eu me deparei num lugar tão feio, muito terrível. Era um lago de fogo e tinha rochas dos dois lados. E aquela estrada morria ali e não tinha mais segmento, e do outro lado era escuro. Aquele lago de fogo era redondo, muito largo, era enorme. E aquele lago de fogo fervia igual água quando está fervendo. E aquele fogo foi crescendo com as chamas muito altas. Era um fogo vermelho e muito bravo. E o Senhor me fez saber que ali era o abismo, era o fogo do inferno. Era terrível aquele lago, aquele fogo urrava de tão bravo que era. E o Senhor me fez saber que ali está preparado para Satanás e os seus anjos, os macumbeiros, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros e adúlteras, os mentirosos e os falsos enganadores, invejosos. Eu ouvia um grande clamor de gente, era grande a lamentação. E eu só via vulto, porque da onde estava o clamor era escuro, era
as pessoas que partiram sem Jesus, sem salvação. Agora estão ali as almas presas na cadeia da escuridão, aguardando o dia do julgamento. Em angústia e aflição, e está em desespero, porque sabe que vai ser lançado naquela chama de fogo que está ali preparado. Eles me pediam oração, e eu fiz uma oração, e o fogo abaixou. Eu virei as costas e voltei na mesma estrada, porque para frente não tinha mais caminho, era só escuridão. E quando eu estava em certa distância, aquele fogo deu um estrondo muito alto, que parecia uma bomba. E parei para ver, e olhei para trás, e aquelas chamas daquele fogo tinha levantado, com as chamas muito altas. Aí o Senhor me tirou a visão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, graças a Deus. Nós agora vamos à terceira visão. Os irmãos, prestem bem atenção o que o Senhor falou, que Ele me mostrou. Aleluia. Irmãos, quando eu estava orando a Deus numa madrugada, o Senhor me fez saber o tempo e a hora dele voltar para buscar a igreja. E como vai ser o mundo depois que Ele levar a igreja? E o mundo sem Ele? E as horas estavam vencendo e faltava poucos minutos. E me fez saber que aqueles que não vai subir e vai ficar, Satanás vai apoderar das pessoas e vai afligir as pessoas com todo tipo de covardia. Não vai ter mais o socorro dele. Não adianta mais pedir perdão de arrependimento, porque o tempo e as horas venceu. Agora acabou as oportunidades. Agora não tem mais chance. Agora para nunca mais, assim diz o Senhor. Agora vai ser só sofrimento, desespero, angústia e aflição, para sempre e para a eternidade. Irmãos, quando o Senhor me fez saber dessas coisas e como vai ser, eu entrei num desespero e me deu uma angústia, uma grande aflição. E naquele momento o Senhor deu um dia tão claro, mais branco do que a claridade do dia. E eu queria sair correndo, esconder num matagal para esconder de Satanás. E não tinha como sair. E eu pensava, eu vou correr e esconder num pantanal de brejo, mas eu não tinha força para sair. E eu pensei, eu vou furar um buraco no chão e vou cobrir com terra para que Satanás não me ache. Mas nada consegui. Eu no desespero, porque faltava poucos minutos para o Senhor manifestar. Naquele momento o Senhor me mostrou uma grande fileira de cadeiras, e tinha muita gente ali assentado, homens e mulheres. Eu vi as mulheres com as vestes de todo tipo, de vestido bem comprido, vestido curto, de saia curta, de shortinho, de bermuda, de calça compridas e de mini blusa, de mulher de cabelos curtos e de cabelos compridos, e elas estavam de maquiagem. Eu via os homens de camisa desabotoada no peito, via homens sem camisa, só de short, seminu, e homens de bermuda, de bermudão, via homens cabeludos e homens barbudos. Eu via aquele povo tão acomodado, despreocupado e tão tranquilo. Eu naquela aflição, e eu perguntava para o Senhor, Senhor, este povo todo vai subir, e só eu vou ficar, Senhor? Então o Senhor me falou, este povo que você está vendo acomodado, este povo não quiseram abandonar os seus pecados, estão andando nos costumes do mundo, e não quiseram aceitar a minha doutrina. Este povo não preocupou com a sua salvação. Agora eles não vão subir, porque não estão preparados, e agora vai ficar para o sofrimento e desprezo eterno para sempre e para a eternidade. E você, não é que você vai ficar, mas é para você falar para a igreja como vai ser o mundo depois que eu levar a igreja, o mundo sem eu. Irmãos, quando o Senhor acabou de falar comigo, me tirou a visões. Eu estava tonto de tanta aflição que eu passei, e eu não sabia onde eu estava, e preocupado e pensando, será que o Senhor Jesus já voltou e eu fiquei? Irmãos, eu sofri muito e tive muita aflição,
mas o Senhor me sustentou para que eu pudesse resistir às visões, porque vai ser muito triste e terrível o fim do mundo. Irmãos, o Senhor me mostrou todas essas coisas e mandou que eu falasse e como vai ser o mundo sem Ele. Ele falou que vai ser só tristeza, dor, sofrimento, angústia, aflição e desespero. Satanás, que não tem compaixão de ninguém, vai humilhar as pessoas de todo tipo de covardia. No momento que ele arrebatar a igreja, o mundo já está em chama de fogo, porque o agir do Senhor é muito rápido. Irmãos, que ouve este testemunho, não endureçais os vossos coração. Toma uma decisão com Deus, faz um compromisso com o Senhor Jesus. E aproveita esta oportunidade que Ele está dando. O Senhor está dando uma alerta, porque Ele está voltando. Aproveita esta oportunidade, porque a qualquer momento a porta da salvação vai fechar. Aí acabou essa oportunidade para nunca mais, assim diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meu nome é Oswaldo Alves de Lacerda. Moro na rua Pedro Soler Rossel, número 585, Conjunto Morada do Sol, Uberaba. Amém, Jesus.